Eu costumava me preocupar muito com tudo o que acontecia na minha vida. E se eu não conseguir passar nos exames? E se eu começar um novo negócio e falhar? E se eu não conseguir meu diploma e desapontar meus pais? E se eu não conseguir encontrar um emprego após a universidade? E se meu amigo não devolver o dinheiro e eu não conseguir pagar as contas? E se eu for demitido, o que meus amigos e meus colegas pensarão de mim? Etc. Agora, olhando para trás, eu percebo como eu estava destruindo a minha vida. Hoje, a preocupação e o estresse são as principais causas de muitas doenças, como ataques cardíacos e diferentes tipos de doenças estomacais. Pessoas que não sabem como combater a preocupação morrem jovens. Afinal, do que adianta criar um negócio bem-sucedido ou receber uma promoção se isso fará perder a sua saúde? Hoje, minha atitude com a preocupação mudou completamente após ler o livro de Dale Carnegie, chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O livro é bem prático e fácil de aplicar, e baseado em casos e histórias reais. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você 16 dicas do livro que vocês podem usar para combater a preocupação. Eu acredito que pelo menos uma ou duas dessas dicas ficarão com vocês pelo resto de suas vidas. Capítulo 1. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando algum evento ocorrer, faça essa pergunta a si mesmo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? De acordo com Carnegie, as coisas que nós achamos que são muito ruins não são tão ruins na realidade. Eu me lembro quando eu estava me preparando para um exame na faculdade, eu estava tão nervoso e estressado que eu não conseguia dormir à noite. Isso é tão estúpido, mas eu acreditava que se eu falhasse em meu exame, eu não conseguiria encontrar um emprego e as pessoas me menosprezariam. Agora, já fazem vários anos que eu passei no exame e eu trabalhei em várias empresas, mas nenhuma empresa pediu meu diploma. Eu só vi meu diploma 2 vezes, uma vez quando eu recebi e a segunda quando eu estava me mudando do meu antigo apartamento. E é isso. Agora eu olho para trás e me pergunto: valeu a pena me preocupar todo esse tempo por causa desse diploma? E a resposta é claro que não. Se eu tivesse definido claramente o pior resultado que eu pudesse imaginar, que seria não receber meu diploma, isso era bem improvável de acontecer, porque eu havia passado em todos esses exames durante meus estudos. Isso significa que eu tinha potencial para passar nesse exame também. Além disso, a faculdade providenciava 3 tentativas para fazer o exame, e eu acredito que eu seria bem-sucedido em uma delas. Mesmo se eu falhasse nas 3 tentativas, eu ainda conseguiria encontrar um emprego. É maluco como nós nos preocupamos e nos estressamos com coisas que não são importantes. A internet não funciona, nós ficamos irritados. A TV quebra, nós ficamos irritados. Mas, na verdade, você não consegue viver sem TV por alguns dias? Você não pode ir a uma cafeteria para usar a internet? Preocupações e estresse reduzem drasticamente a nossa vida útil. Aqui há uma fórmula de 3 passos. Passo 1. Analise a situação honestamente e descubra qual é a pior coisa que pode acontecer a você. Passo 2. Após descobrir qual é a pior coisa que pode acontecer, aceite-a. Aceite-a como se já tivesse acontecido. Passo 3. Depois de aceitar o pior resultado, devote calmamente seu tempo e energia para tentar melhorar a situação. Aceitar o que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Uma das piores partes da preocupação é que ela destrói nossa habilidade de se concentrar. Quando nós nos preocupamos, nossas mentes pulam de uma coisa para outra. A aceitação nos acalma e nos permite focar na solução. Eu recomendo fortemente usar essa tática. Eu a uso há anos e fico impressionado com como ela me acalma imediatamente, porque ela me ajuda a ver que até mesmo o pior cenário não é tão ruim quanto parece. Capítulo 2. Como tirar a preocupação de sua mente. Durante a Segunda Guerra Mundial, um repórter perguntou a Winston Churchill se ele estava preocupado com o que estava acontecendo. E Churchill respondeu: "Eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo para me preocupar."
Churchill não estava tentando parecer legal ou forte, ele estava apenas dizendo a verdade. Se você ficar muito ocupado fazendo alguma coisa, a preocupação não consegue entrar na sua mente. Os médicos de hoje receitam a pacientes que sofrem com preocupação se ocupem fazendo algum trabalho. O motivo disso é que é impossível para qualquer mente humana, não importa o quão brilhante ela seja, pensar em mais de uma coisa por vez. Seu cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue conversar com um cliente ao mesmo tempo se preocupar com um aluguel. Você não consegue ficar feliz ao mesmo tempo que irritado. É sempre um ou outro. Você não consegue apreciar uma boa refeição com seus amigos e ao mesmo tempo ficar incomodado com a sua geladeira quebrada. Foi psicologicamente comprovado que nossa mente só consegue focar em uma coisa. Se você não acredita em mim, então vamos fazer um pequeno teste. Eu vou pausar por 3 segundos e você tenta pensar no maior edifício da Terra, o Burj Khalifa, e seu primeiro animal de estimação ao mesmo tempo. Então, como foi? Você conseguiu pensar em ambos ao mesmo tempo? Eu acredito que não foi possível. Então, se você estiver preocupado em algo e não conseguir parar de pensar nisso, entre em um trabalho que o deixe ocupado e exija toda a sua atenção. O motivo de eu dizer toda a atenção é porque há certos trabalhos que se tornam um hábito e você consegue fazê-los automaticamente, assim como arrumar sua cama, por exemplo. O propósito do hábito é economizar seu poder cerebral. E por isso que você pode arrumar a cama e se preocupar simultaneamente. Você precisa de um trabalho que exija a atenção. Eu gostaria de contar uma história pessoal sobre a importância de ocupar sua mente. Eu servi no Exército e passei por um período de treinamento de 3 meses antes de ser enviado para o meu posto. Durante esses 3 meses, nós tivemos um comandante que todos odiavam, porque ele não nos deixava sentar e descansar. Das 6 da manhã até as 22 da noite, nós fazíamos todo tipo de coisa, desde treinamento militar até alguns trabalhos insignificantes, como recolher as folhas debaixo das árvores durante o outono. Até mesmo quando não havia mais nada para fazer, nosso comandante encontrava coisas para fazermos, como limpar o chão que havíamos limpado algumas horas atrás. Você pode imaginar quanto ódio nós tínhamos por ele, mas ele sempre dizia que, se você deixar o soldado sentar e pensar, ele criará todo tipo de problema que você pode imaginar. Na época, eu achava estúpido pensar dessa forma, mas no final de 3 meses e durante o resto do meu serviço, eu vi que ele estava certo. Por exemplo, quando faltavam 2 dias para terminar o nosso período de treinamento de 3 meses, ele nos deixou relaxar e nesses 2 dias, 6 soldados brigaram uns com os outros. E vários outros incidentes aconteceram. Um dos soldados rachou o crânio de seu amigo e foi para a prisão. E o outro cara foi dispensado do exército devido ao trauma. Nada aconteceu durante aqueles 88 dias, mas tudo ocorreu durante esses últimos 2 dias. O motivo disso foi porque nós tivemos tempo para pensar e deixar os pensamentos preocupantes dominarem nossas mentes. O exército é um lugar onde você tem muita coisa para se preocupar, principalmente no início. Este é um ambiente muito depressivo e até mesmo coisas simples podem fazê-lo se sentir preocupado, sobrecarregado, deprimido e agressivo. Se você não ocupar sua mente, os pensamentos preocupantes irão ocupá-la. Foi por isso que nosso comandante nos manteve ocupados o tempo todo, para não termos tempo para nos preocupar. Esta foi uma longa história, mas eu espero que ela tenha ajudado a entender um pouco a importância de ocupar a mente com um trabalho. Capítulo 3. A vida é curta demais para ser pequena. No livro, Carnegie conta uma história de uma velha árvore gigante no Colorado. Esta árvore esteve lá por 400 anos. Durante sua longa vida, ela foi atingida por raios 14 vezes. E inúmeras avalanches e tempestades por 4 séculos não conseguiram fazer nada com aquela árvore. Ela sobreviveu a tudo, porém no final, um exército de pequenos insetos atacaram a árvore e a destruíram. Tempestades, raios e o tempo não conseguiram fazer nada. Mas pequenos insetos que você pode esmagar com os dedos a destruíram completamente. Nós não somos como esta árvore gigante.
Nós não conseguimos sobreviver às tempestades, avalanches e raios da vida, mas deixamos nossos corações serem devorados por pequenas preocupações que deveriam ser esmagadas facilmente. Não vamos nos permitir ficar incomodados por pequenas coisas. Lembre-se, a vida é curta demais para ser pequena. Capítulo 4. Como analisar e resolver problemas de preocupação? Confusão é a principal causa de preocupação. Metade da preocupação no mundo é causada por pessoas tentando tomar decisões antes de terem informações suficientes e entenderem sobre o problema. Se você devotar seu tempo a analisar os fatos de uma forma objetiva, suas preocupações vão evaporar com a luz do conhecimento. Um problema bem definido é um problema quase solucionado. Então aqui está uma fórmula de 4 passos para analisar e resolver suas preocupações. Passo 1. Escreva precisamente o que está te preocupando. Não faça apenas em sua mente. Escreva claramente em um papel. Passo 2. Escreva o que você pode fazer quanto a isso. Quais são as ações possíveis que você pode fazer. Passo 3. Decida o que fazer. Escolha a melhor ação do passo anterior. Passo 4. Comece imediatamente a implantar sua decisão. Não pare para reconsiderar. Não fique olhando para trás. A experiência me provou o enorme valor de chegar a uma decisão. É o fracasso de chegar a uma decisão fixa que o deixa louco. É a incapacidade de parar de correr em círculos que destrói seus dias e leva a um surto nervoso. Se você seguir a fórmula de 4 passos acima, você verá que 50% das suas preocupações desaparecerão assim que você chegar a uma decisão clara. E outras 40% vão desaparecer assim que você começar a realizar essa decisão. Então, você banirá cerca de 90% de suas preocupações, seguindo estes 4 passos. Talvez agora você esteja dizendo que eu estou fazendo uma declaração ousada e que não é possível eliminar 90% das preocupações. Talvez você esteja certo, mas mesmo se esse exercício eliminasse 40% de suas preocupações, você ainda não o faria? Eu acredito que vale a pena fazer isso. Porque a preocupação é a principal causa de várias doenças. Você não ficaria feliz mesmo se isso eliminasse 10% de um problema grave? Capítulo 5. Coloque uma ordem de stop loss em suas preocupações. Na negociação de ações, há uma prática comum chamada stop loss. Ela funciona da seguinte maneira. Digamos que você compre uma ação que vende por R$100 à parte e define uma ordem de stop loss de R$90 à parte. Assim que a ação cai para R$90 à parte, você vende, sem fazer perguntas. Nós deveríamos fazer a mesma coisa com as nossas preocupações. Deixe-me contar uma história curta. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, eu tive uma discussão com um dos meus amigos enquanto jogava futebol. E como resultado, nós paramos de falar um com o outro. A discussão foi tão pequena que eu nem me lembro dela. Mas ao longo dos anos, eu odiei o cara e sempre ficava irritado quando lembrava dele. Eu carreguei esse sentimento negativo por ele por 12 anos. Eu já estava morando em uma outra cidade, estudando na faculdade, mas ainda assim, nós não falávamos um com o outro. Por fim, um dia eu estava voltando para minha vila para férias de verão e o vi perto de minha casa e decidi encerrar esse ódio entre nós. Eu disse que eu nem me lembrava por que nós discutimos e paramos de falar um com o outro, mas que era estúpido continuarmos nos odiando por algo que eu nem me lembrava. Acontece que ele também não se lembrava. Nós nos cumprimentamos e conversamos após 12 anos. É verdade que nós encerramos isso, mas a que custo? Nós dois carregamos ressentimentos negativos um pelo outro por 12 anos. Nós poderíamos ter tido ótimas memórias de infância juntos, principalmente porque éramos vizinhos próximos, mas nada disso aconteceu devido a uma discussão insignificante. Nós dois pagamos demais. Hoje, quando eu me lembro deste evento, eu sinto que paguei R$50 mil por algo que só valia R$5. Na vida, muitas das nossas preocupações valem apenas R$5, mas nós pagamos 50 mil por elas. Nós precisamos colocar uma ordem de stop loss em nossas preocupações. Nós precisamos decidir quanta ansiedade alguma coisa vale e recusar oferecer mais. Capítulo 6. Não desperdice seu tempo pensando nas pessoas que você não gosta. Você não tem que se forçar a amar as pessoas que você não gosta, mas pelo bem da sua saúde e felicidade, perdoe e esqueça. Quando você odeia alguém, você não prejudica essa pessoa. É o contrário. Você a recompensa com suas coisas mais importantes. Ao ficar sem dormir, você dá a ela seu sono.
Ao perder seu apetite, você dá a ela seu apetite. Ao aumentar seu estresse, você dá a sua saúde. A coisa mais importante que você pode fazer é enterrar seu ódio e seguir em frente. Capítulo 7. Você trocaria o que você tem por R$1 milhão? Se eu fosse até você agora mesmo e desse R$100 milhões por um de seus olhos, você o venderia para mim? Que tal isso? Você venderia seu braço por 100 milhões? Você provavelmente não venderia. Aqui estão pelo menos 2 coisas que você não venderia por 100 milhões de reais cada. Mas você se preocupa em desperdiçar sua saúde para que eu possa ter mais dinheiro ou posição? Você sabe o que isso parece? É como se você tivesse uma Ferrari, uma casa dos sonhos e um avião particular, mas estivesse disposto a perder tudo isso para poder comprar um Hyundai modelo 2010. Cerca de 90% das coisas em nossas vidas são certas e cerca de 10% são erradas. Se nós quisermos ser felizes, tudo o que precisamos fazer é concentrar nas 90% que são certas e ignorar as 10% erradas. Capítulo 8. Viva nos compartimentos do dia. O que isso significa? Se você olhar para o fundo de um navio, você verá que ele é dividido em muitos compartimentos ou salas. E o motivo disso é que se uma parte do navio começar a encher de água, eles podem rapidamente fechar as portas desse compartimento e evitar o afundar do navio inteiro. De uma forma semelhante, se você quiser evitar encher sua vida de preocupações, você tem que fechar as portas de ontem e amanhã. Foque apenas no hoje. Há inteligência em fazer o trabalho de hoje apenas hoje. Hoje, você se preocupa com o amanhã. Ontem, você se preocupou com hoje. Agora, pause um momento e verifique se as coisas com que você se preocupou ontem aconteceram. Aconteceram hoje. 90% das vezes você verá que elas não aconteceram, mas você ainda desperdiçou seu precioso tempo neste planeta por coisas que nem aconteceram. Sua vida é como um relógio de areia. Eu aposto que você já viu um. A parte de cima do relógio de areia apresenta o futuro e a parte de baixo representa o passado. E a parte estreita, no meio, representa o hoje. Muitos de nós se preocupam tanto com o futuro ou o passado que nos esquecemos de fazer qualquer coisa hoje. Se preocupar com o futuro é como tentar empurrar toda a areia para que ela passe mais rápido pela parte estreita. Mas não importa o que você faça, a areia vai passar uma por uma quando sua hora estiver chegando. Não a force, deixe a areia passar uma de cada vez. Viva um dia de cada vez. Uma coisa que eu gostava de fazer era me sentar todo domingo à noite e escrever todas as coisas que eu precisava fazer na próxima semana. E durante a semana, quando o dia começava, eu destacava 5 ou 6 tarefas importantes da lista que eu tinha que realizar. Quando cada tarefa terminava, eu voltava para a lista e arriscava. Porém, após um tempo, eu notei que eu ficava constantemente estressado ao olhar para aquela lista. E o motivo disso era que toda vez que eu olhava para ela, eu via constantemente as coisas que eu ainda tinha que fazer e coisas que eu planejei fazer e não consegui. Olhar para esta lista me paralisava e desmotivava, porque eu pensava constantemente nas tarefas futuras ou me culpava por não conseguir terminar as tarefas de ontem. Isso destruía completamente meu foco e motivação. Após ler este livro, eu parei de olhar para essa lista. Eu ainda escrevo a lista todo domingo à noite, mas agora eu pego apenas uma tarefa importante para o dia. E escrevo-a em um papel diferente quando o dia começa. Eu foco apenas nessa tarefa até ela se realizar perfeitamente. Isso pode parecer simples, mas melhorou minha produtividade e fez eu me sentir bem. Porque mesmo se eu terminar uma tarefa no fim do dia, eu ainda me sinto bem. Porque eu gostei de fazer isso e eu usei toda a minha atenção sem me preocupar com outras coisas. Então, a grande lição dessa parte é: viva um dia de cada vez, uma tarefa por vez. Se você fizer isso, você ficará impressionado com o quanto você pode realizar em um dia e se sentirá muito feliz. Capítulo 9. A Lei dos Médios. Um dos meus amigos próximos ia andar de avião pela primeira vez e ele estava com muito medo.
Ele tinha um medo de avião explodir no ar ou que algum tipo de acidente aconteceria e ele morreria. Então, para acalmá-lo, decidiu usar a abordagem da Lei dos Médios, de Carnegie. A Lei dos Médios se refere à probabilidade de um evento específico ocorrer. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que a empresa com a qual meu amigo ia viajar já existia há mais de 20 anos. E nesses 20 anos eles tiveram apenas um acidente, que ocorreu no chão enquanto o avião estava decolando. E mesmo nesse acidente, nenhuma pessoa se feriu. Eles fizeram pelo menos 30, 40 voos por dia por 20 anos. E apenas um pequeno acidente ocorreu. De acordo com a lei das médias, as chances do meu amigo morrer naquele voo eram quase zero. Quando eu disse a ele as estatísticas, ele começou a olhar para o problema de forma lógica e se sentiu muito melhor. E percebeu que não havia uma base sólida para suas preocupações. Carnegie diz que a Marinha Americana empregou a Lei dos Médios para elevar a moral dos marinheiros. Os marinheiros que eram atribuídos a tanques de alta octanagem inicialmente se preocupavam em morrer se os tanques explodissem. Então a Marinha providenciou os números exatos. Eles disseram que os 100 tanques que foram atingidos por torpedos, 60 continuaram flutuando e apenas 5 afundaram em menos de 10 minutos. Quando os marinheiros ouviram os números, eles perceberam que, mesmo no pior dos casos, eles tinham 10 minutos, que é bastante tempo para evacuar. Há uma boa chance de que aquilo que o preocupa provavelmente não acontecerá. Então, sempre faça essa pergunta a si mesmo. De acordo com a lei dos médios, qual é a probabilidade desse evento acontecer? Em alguns casos, você verá que a probabilidade é quase zero, mas você se preocupa muito com isso. Capítulo 10. Como eliminar 50% das suas preocupações do trabalho. No livro, Carnegie conta a história de um gerente que passava a maior parte do seu tempo em reuniões discutindo os problemas da empresa com sua equipe. O gerente diz que ele geralmente participava de uma reunião após várias horas de discussões. Ele deixava a reunião frustrado, sem ações ou decisões concretas. Ele continuou a trabalhar dessa forma por vários anos e depois decidiu aplicar a fórmula dos 4 passos. De acordo com a nova fórmula, todos que quisessem trazer qualquer problema para sua atenção, primeiro tinham que responder às 4 seguintes perguntas. Pergunta 1. Qual é o problema? Pergunta 2. Qual é a causa do problema? Pergunta 3. Quais são as possíveis soluções para o problema? Pergunta 4. Qual a solução eu sugiro? O motivo dessas perguntas serem muito efetivas é porque, na maioria das vezes, nós pegamos um problema para resolver sem entender claramente o que estamos resolvendo e de onde vem o problema. Eu acredito que você já esteve em uma reunião de trabalho onde vocês começam a discutir um problema e, em algum ponto, você sentiu que todos estavam falando de diferentes tópicos. Após responder a primeira e a segunda pergunta, a solução geralmente aparece sozinha. O gerente disse que, após implementar essa abordagem, sua vida mudou completamente, porque a maioria das vezes as pessoas encontravam a solução sozinhas, após responderem as perguntas, e elas não precisavam incomodá-lo. Mesmo se elas trouxessem alguns problemas para sua atenção, eram necessários apenas alguns minutos de discussão para decidir qual solução implementar. Capítulo 11. Não chore sobre o leite derramado. No livro há uma história interessante sobre um homem que se preocupava muito. Ele diz que uma manhã nessa classe entrou no laboratório de ciências e lá estava o professor Sr. Brandwein com uma garrafa de leite na beirada da mesa. Nós todos nos sentamos olhando para o leite e nos perguntamos o que isso tinha a ver com a aula de higiene que ele estava dando. Então, de repente, o Sr. Brandwein se levantou, derrubou a garrafa de leite na pia e gritou: "Não chore sobre o leite derramado." Depois, ele nos fez ir até a pia e ver os destroços. "Deem uma boa olhada", ele disse, "porque eu quero que vocês se lembrem dessa lição pelo resto das suas vidas. Esse leite se foi. Vocês podem ver que ele escorreu pelo ralo. E nem todo choro do mundo trará de volta sequer uma gota dele. Com um pouco de consideração e prevenção, esse leite poderia ter sido salvo. Mas é tarde demais agora. Tudo o que nós podemos fazer é esquecer e seguir em frente." O homem diz que essa pequena demonstração ficou na cabeça dele por muito tempo.
Na verdade, isso ensinou mais sobre a vida na prática do que qualquer outra coisa em seus 4 anos de colégio. Isso ensinou a não derramar o leite se possível, mas esquecê-lo completamente depois que ele derramasse e escorresse pelo ralo. Se preocupar com ontem é tão produtivo quanto chorar pelo leite derramado. Você não pode voltar e mudar algo que você fez ontem. Na verdade, você não pode nem mudar o que você fez há 2 minutos atrás. Depois que está feito, está feito. E se preocupar com algo que já passou é um desperdício de energia. Capítulo 12. Você tem um limão? Faça uma limonada. Alguns anos atrás consegui um emprego em uma nova empresa em uma cidade diferente e decidi me mudar para lá com minha esposa para este trabalho. Nós dois ficamos empolgados porque este trabalho tinha um salário maior e nós precisávamos disso desesperadamente, já que esperávamos um bebê em 3 meses. Nossa empolgação não durou muito. No final dos 3 meses de emprego, eu fui demitido. Eu fui demitido dentro de 20 minutos e não só isso, eu fui demitido no último dia do meu período de testes. Vocês provavelmente sabem que a maioria das empresas possui uma política de período de testes de 90 dias e que dentro desse período, eles podem demiti-lo ou você pode se demitir se não gostar da empresa. Eu fui demitido no último dia, o que tornou minha situação ainda mais dramática. Adivinhe só, no dia que eu fui demitido, eu cheguei em casa e o bebê começou a nascer e nós fomos para o hospital. Então lá estava eu no hospital, prestes a me tornar pai, mas sem emprego, sem seguro, em um país totalmente estranho, sem parentes ou amigos. E com pouco dinheiro sobrando no banco. Além disso, eu tinha muitos problemas legais, já que eu estava morando em um país estrangeiro com um visto de empregado e perder o emprego era como derrubar a pedra mais importante que mantinha toda a estrutura em pé. Eu fiquei totalmente devastado, eu não sabia o que sentir. Por vários dias eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Eu não conseguia parar de culpar minha chefe porque ela sabia que eu estava esperando o bebê. Eu culpei minha chefe por não me dar nenhum aviso para eu ter uma chance de melhorar meu desempenho. Eu pensava constantemente em como eu faria as coisas de forma diferente, ou como eu responderia à minha chefe se eu tivesse outra chance. Após vários dias eu disse a mim mesmo, olha, todos esses pensamentos e reclamações não trarão nada de volta e não mudarão nada. É o que é e não tem como ser outra coisa. Foque no que você pode fazer agora. Eu usei todo o meu tempo livre para desenvolver meu próprio pequeno negócio. Eu comecei a fazer coisas como criar vídeos para este canal. Resumindo, agora eu posso olhar para trás e dizer que ser demitido foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E eu falo sério, eu fico feliz por ter sido demitido porque se eu não fosse, eu teria ficado preso em um emprego e não teria investido tempo em meus próprios projetos. A propósito, se eu não tivesse sido demitido, este canal não existiria e você não estaria assistindo a este vídeo agora. Só uma coisa, eu abri este canal primeiro em um idioma diferente muitos anos atrás e apenas recentemente eu decidi traduzir meus vídeos para o português. A moral da história é que eu realmente sinto que transformei um limão em uma limonada. E eu não quero me gabar, eu acredito que há pessoas assistindo este vídeo que superaram problemas 100 vezes mais difíceis que o meu. Minha única esperança é providenciar uma história relacionável para vocês entenderem melhor os conceitos. A propósito, durante meus tempos difíceis, o livro de Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, me ajudou muito também. Se você estiver interessado, o link está na descrição desse vídeo. Eu gostaria de concluir este capítulo com a seguinte citação. 2 homens olharam por entre as barras da prisão. Um viu lama e o outro viu as estrelas. Capítulo 13. Coopere com o inevitável. Há muitas circunstâncias em nossas vidas que estão além do nosso controle. A perda de um ente querido, a perda de uma relação íntima como o casamento. Nesses tempos difíceis, a única coisa que podemos fazer é apenas absorver o que aconteceu e seguir em frente. Você sabia que quando os carros foram inventados, as rodas eram feitas de materiais duros como metal, mas elas quebravam com frequência porque elas não conseguiam absorver o choque nas estradas esburacadas? Se houver uma pedra ou outro objeto, os pneus de borracha dobram para dentro e depois voltam à forma normal. Porém, o metal não conseguia fazer isso e quebrava. É a mesma coisa na vida. Quanto mais você tenta mudar ou resistir ao inevitável, mais você se danifica e quebra.
Você vai durar mais e ter uma vida mais tranquila se você aprender a absorver os choques na estrada esburacada da vida. Capítulo 14. 8 palavras que podem transformar sua vida. O maior problema que nós temos que lidar, na verdade, talvez o único problema com o qual temos que lidar, é escolher os pensamentos certos. Se nós conseguimos fazer isso, nós estaremos no caminho certo para resolver todos os nossos problemas. O grande filósofo que dominou o Império Romano, Marco Aurélio, resumiu isso em 8 palavras. 8 palavras que podem determinar seu destino. Nossa vida é o que nossos pensamentos a tornam. O famoso psiquiatra britânico Hadfield pediu a 3 homens para fazerem um teste do efeito mental da sugestão em sua força, que foi medida apertando o dinamômetro. Em condições despertas, normais, a pegada média era de 101 libras. Quando ele os testou após hipnotizá-los e dizer que eles eram muito fracos, eles conseguiam apertar apenas 29 libras, menos que 1/3 da sua força normal. Depois Hadfield os testou uma 3ª vez, dizendo a eles, sob hipnose, que eles eram muito fortes. Eles conseguiram apertar uma média de 142 libras. Quando suas mentes foram preenchidas com pensamentos positivos de força, eles aumentaram seu poder físico em quase 50%. Se você se esquecer de tudo nesse vídeo, lembre-se disso. Você não é o que você acha que é. Você é o que você pensa. Capítulo 15. Seja você mesmo. Carnegie diz que muitas pessoas se preocupam porque elas não estão sendo elas mesmas. Quanto mais você tenta parecer outra pessoa, mais dores e preocupações você terá. Você e eu temos ótimas habilidades. Então não vamos desperdiçar um segundo nos preocupando porque não somos como outras pessoas. Você é algo novo neste mundo. Nunca antes, desde o início dos tempos, houve outra pessoa exatamente como você. E nunca mais, ao longo de todas as eras, virá alguém exatamente como você de novo. Há um bom exemplo no livro sobre uma mulher que estava tentando ser cantora, mas tinha vergonha de seus dentes. E por isso, quando ela cantava, ela não abria totalmente a boca. Um dia, um homem do público chegou até ela e disse que ele sabia o que ela estava tentando esconder. Ele disse que ela não devia se envergonhar e que deveria abrir sua boca e cantar do fundo do coração. Ela se tornou tão bem-sucedida que logo depois, outras cantoras começaram a imitar o seu jeito de cantar. Capítulo 16. Se você fizer isso, você nunca se preocupará com a ingratidão. Você sabe que nós humanos queremos gratidão para cada pequeno favor que fazemos para os outros. Se nós segurarmos uma porta aberta para alguém entrar atrás de nós, nós esperamos um obrigado. Caso contrário, nós ficamos irritados. Deixe-me perguntar uma coisa. Se você salvasse a vida de um homem, você esperaria que ele ficasse grato? Você poderia. Mas um famoso advogado criminal chamado Samuel salvou 78 homens da cadeira elétrica. Quantos desses homens você acha que pararam para agradecer Samuel? Você quer separar um tempo para enviar um cartão de Natal a ele? Adivinhe, isso mesmo, nenhum. É isto que eu estou tentando dizer com este capítulo. É natural as pessoas se esquecerem de serem gratas. Então, se nós ficarmos esperando gratidão, nós acabamos ficando desapontados. Se você estiver fazendo alguma coisa, faça isso porque gosta e não espere nada em retorno.